e quem foi que praticou o homicídio. Então, para isso, eu vou poder utilizar de vários mecanismos, vários instrumentos de análise, né? Então, percebam que eu parto de uma ideia geral, uma comunicação de um homicídio. Houve um homicídio, mas eu preciso saber, primeiro, como aconteceu esse fato, né? Então, eu vou investigar e vou trazer testemunhas, né? Eu encontrei algumas pessoas que estavam no local, elas presenciaram o acontecido. E eu vou interrogar, né? Eu vou ouvir cada uma dessas testemunhas, certo? Eu vou também atrás da arma que foi utilizada. Então, é mais um caminho específico que eu vou buscar, né? A partir do geral, da notícia do homicídio, eu vou atrás da arma. Tem uma arma que foi utilizada? Como é que foi? Onde está a arma? Né? Quem é que portava esta arma? Realmente, será que é esta pessoa que praticou o ato? Ou pode ser que alguma outra pessoa tenha praticado usando a arma que foi emprestada, ou a arma desapareceu, a arma está na casa de uma outra pessoa. Então, eu tenho que ir atrás de questões específicas. Eu vou examinar o local do crime, né? O local do crime deixou alguma pista? Tem ali algum rastro? Alguma coisa? Né? O corpo ainda está lá? Foi mexido o local? Então, eu vou encontrar vários elementos específicos para que eu possa concluir se houve ou não houve homicídio e quem foi o autor deste crime. Certo isso? Para isso, eu vou usar da dedução. Compreendido? Ou não? Professor. Sim, também está tranquilo. Tá? Tudo bem. Eu vou, então, também usar de uma outra forma a indução, né? A indução já é o contrário. Eu vou partir de uma informação, só uma, algo muito pontual, algo muito específico, e desta, né, particularidade, eu vou, né, encontrar uma conclusão geral, algo que pode ser empregado para todos, né? E aí eu vou poder utilizar o mesmo raciocínio, mas de uma forma diferente, né? Então, digamos que eu tenha o mesmo exemplo do homicídio, mas eu vou agora usar o pensamento indutivo. Eu vou partir do ponto, né, para chegar ao geral, do particular para o geral. Então, eu sei que aconteceu um homicídio e eu preciso descobrir quem foi, como foi, né? E aí eu vou partir, então, das particularidades, das especificidades para chegar a uma conclusão a respeito do crime. Então, eu vou investigar outra vez as testemunhas, eu vou investigar outra vez a, a arma, eu vou investigar outra vez o local do crime, eu vou inquirir as testemunhas, né? E eu vou falar também com os suspeitos, até que eu possa construir, né, como tudo aquilo aconteceu. E eu fui, né, a esta conclusão pela indução, né? Todos os fatos que eu investiguei me levaram a acreditar ou me induziram a concluir que o crime foi praticado por uma pessoa no dia tal. Ela se aproximou, né, da vítima portando uma arma de fogo, ela deu, né, vários tiros a queima-roupa e a pessoa imediatamente faleceu, certo? E depois ela se evadiu do local e foi se esconder lá, né, no Campo Limpo. Entende? Então, eu tenho aí um pensamento indutivo, né?
eu vejo a Vanessa, vamos dizer outra vez pela indução, andando pela estrada do Campo Limpo e ela entra numa farmácia, não é? E eu vejo a Vanessa comprar um medicamento e o medicamento é um xarope, né? Eu posso, por indução, dizer que então a Vanessa saiu de casa porque ela estava, né, precisando comprar um medicamento e porque ela se dirige a uma farmácia e na farmácia ela compra um xarope específico. E por indução eu digo que a Vanessa tem algum problema na garganta, já que ela comprou um xarope. Então, por indução, eu chego a uma conclusão que a Vanessa, ela está com algum problema na garganta, já que ela saiu de casa especificamente para ir à farmácia e ela comprou um xarope. Por indução, ela está com problema na garganta. Certo isso? Agora, eu posso errar, porque ela pode ter ido comprar um xarope, não propriamente para ela. Ela pode ter ido comprar um xarope para o filho dela, né? Eu posso dizer que ela foi comprar um xarope porque estava com problema de garganta. Mas depois eu descubro que a Vanessa gosta de substâncias entorpecentes e ela usa o xarope para, né, fazer aquela viagem astral, não é verdade? Então percebam que o pensamento indutivo, ele pode me levar a conclusões equivocadas, assim como o pensamento dedutivo também, né, pode me levar a conclusões equivocadas, certo? Mas são maneiras de raciocinar, não é verdade? Entendido isso? Entendido, professor. Muito Vanessa bem. não tem cara de quem usa drogas. Olha, isso é Ai, uma que horror. dedução. Ai, que horror. Bem, Você que faz isso, Vanessa, no Campo Limpo. Eu faço duas questões para vocês falarem um pouco. Vocês estão muito quietos. Devem estar fazendo algo de errado. Quando está muito quieto, é que está fazendo algo de errado, né? Então, Essa lógica está errada. Essa lógica está errada, Vanessa? É uma dedução errada, né? É uma dedução errada. Então, eu pergunto, como é que o método científico pode ajudar aqui a termos um raciocínio? Aí eu coloquei jurídico, mas eu vou dizer na administração. Como é que eu posso usar o método científico para me auxiliar na administração, na gestão aí? E como é que a filosofia, o método filosófico, ele me ajuda aí no raciocínio da administração? O que vocês me dizem? Vamos lá. Ele pode ser usado na melhoria na melhoria da relação que eu vou ter entre o meu cliente, também no gerenciamento da minha empresa. É isso? Uhum. O científico ou o filosófico? O científico. E o filosófico? Ai, Jesus amado. Responde aí, gente. O científico, ele vai lhe dar, né, as orientações da ciência da administração. Tudo bem. Certo. E a filosofia, como fica aí? Deixa eu pensar, professor. Professor, filosófico pode ser resumido por uma perspectiva que eu possa ter, um prospecto de uma situação em que a minha empresa possa atuar e a gente ganhar da concorrência? Isso, porque eu posso fazer um pensamento dedutivo ou pensamento indutivo, não posso? Então eu deduzo que se eu fizer assim, olha,
Eu faço um serviço de atendimento online, eu abro um app. E eu deduzo que abrindo esse app, eu atraio mais clientes. É um pensamento dedutivo, né? Certo. Eu abri um app. Pode ser que os clientes eles não gostem do atendimento pelo app, falte ferramentas, eu tenha vários problemas, mas a princípio eu tenho a ideia, né? Como é que se chama hoje? Híbrido? Inovação, não é isso? Não. Ah, E aí eu vou não só atuar na parte concreta, material, física, mas eu também vou fazer uma loja virtual, porque eu acho que eu vendo mais. Nós não sabemos se vai ser realmente isso que vai acontecer. Eu quero aumentar as minhas vendas, né? Isso seria o meu propósito específico, é aumentar a venda. Por que que você criou o app da sua loja? Aí, especificamente, você quer vender mais. Então, você parte de uma ideia geral e para chegar na melhoria das suas vendas. Mas, além da melhoria das vendas, você pode alcançar outros objetivos, como, por exemplo, você ser mais conhecido no mercado, né? Você divulgar os seus produtos, você ter maior visibilidade diante da própria clientela, né? Então você tem aí várias formas, né? Ou vários objetivos específicos. Então você parte de uma ideia de criar o app, mas você vai alcançar, né, diversos objetivos específicos que muitas vezes você não tem noção, né? O seu objetivo era aumentar a venda, mas você alcança vários outros objetivos aí. Isso é um raciocínio filosófico, né? E a ciência você usa, né? Você vai usar a ciência da administração, mas você vai também usar a informática, né? Você vai precisar da tecnologia da informação para saber como é que você monta esse app, né? Como é que as pessoas vão se servir desse app. Isso é tudo trazido pela ciência. E tem mais uma coisa que é importante na filosofia. Qual é? Ela ajuda a tomar decisões? Seria isso? Exatamente. Essas decisões elas serão em que sentido, Vanessa? Ah, um trabalho diferenciado, a produtividade, seria isso? É, Sim, mas decisões. eu tenho que pensar em quê? A filosofia diz que eu tenho que agir sempre de uma forma. Ai, professor, na realidade, seria Uma, isso? uma forma, como é que ela diz? Uma forma certa, uma forma errada. O que significa isso? Eu tenho que agir de acordo com a. Realidade. Não. Não. Com A o que é racionalidade. certo e o que é errado. Como é que se chama isso? Ai, Jesus amado. Para de me confundir, professor. Não. Quando tenho uma clientela, eu tenho que saber o que é o certo e o que é o errado. Então, eu tenho que agir de uma forma. Correta. E o que significa isso na filosofia? É a. Ai, gente. Uhum. Eu tenho que ser o que na minha conduta? Eu tenho que ser o quê? Ético, não é? Analítico, Intelectual, no caso, crítico, também, sei lá. professor? Ético. A minha clientela vai desaparecer completamente se eu não tiver uma conduta ética, né? Se eu começar a tratar mal os clientes, o que eles vão fazer? Vai Embora. todo mundo Vai sumir. desaparecer. Então, eu quando vou trabalhar, né? Eu Sim. tenho uma empresa, eu tenho que pensar que a filosofia me diz assim, olha, você não pode pensar só no lucro. Você tem que ter uma conduta ética. Entendido? Você Entendi. tem que agir conforme a ética. Tá bom? Ok. Então, aqui está a importância, né, da ética para a ciência. A ética, ela vai ser, né,
sobretudo valorizada a partir da Segunda Guerra Mundial, né? O fim da Segunda Guerra Mundial. Então, percebam que na guerra a gente vai ter aí situações que são muito difíceis para toda a humanidade. E depois que acaba a guerra, então, as pessoas começam a se preocupar outra vez, né, com esta filosofia. Como é que eu vou agir, né? Eu tenho que respeitar aí a vida do outro, né? Eu tenho que respeitar os interesses do outro, eu tenho que ouvir este outro, né? Então, a ética que é defendida pela filosofia, é a filosofia que nos traz a ética, aquilo que é o certo, aquilo que é o errado, né? Ela volta a ser valorizada a partir principalmente da Segunda Guerra Mundial no século XX. E hoje em dia, né, como há uma transformação total da sociedade, as regras éticas, elas são muito valorizadas, né? Porque mesmo que você não consiga definir mais, né, o que é a sociedade, todos os paradigmas tenham desaparecido, você tem que manter a conduta ética. Você sabe o que é o correto e o que é o errado, né? E daí a importância da ética na ciência outra vez. E a pesquisa científica, ela vai nos mostrar isso, né? Nós estamos tentando fazer um pré-projeto de pesquisa, né? Nós estamos fazendo um fichamento. Isso significa que nós estamos elaborando aí algumas regras para fazermos a nossa pesquisa científica. E o que é a pesquisa? O livro digital de vocês traz 3 aí definições. É um procedimento organizado, racional e sistemático para construir conhecimento, né? Então, eu não posso conhecer de paraquedas, cair no conhecimento e já sei aqui tudo. Ah, eu sei tudo, né? Eu sou bonzão. Eu sei, eu digo, eu faço, eu aconteço. Na ciência, isso não existe. Eu tenho que procurar informações, eu tenho que coletar dados, né? E eu vou construindo o conhecimento de uma forma organizada. Isso é um método. Eu não posso conhecer numa bagunça, de uma forma desorganizada. Ele tem que ser um procedimento organizado, racional e sistemático, né? Eu tenho que estar ligando um ponto ao outro, né? Isso tudo tem que demonstrar uma sistematização. O Ludwig, ele também diz que a pesquisa é uma atividade que visa, tem como objetivo dar respostas a determinados problemas, né? Isso é uma outra definição da pesquisa científica. Por que eu pesquiso? Porque eu quero resolver o problema da escassez de água, como foi demonstrado na situação problema do livro de vocês. Eu faço uma pesquisa que eu quero encontrar a medicação para curar o coronavírus, a infecção pelo coronavírus. Eu pesquiso porque eu quero encontrar meios, né, de gestão mais eficientes da minha empresa, certo? Então, para isso, eu realizo uma pesquisa. E na terceira definição do Richardson, vocês têm, ou do Richardson, vocês têm aí que a pesquisa é um procedimento que utiliza metodologias próprias para construir conhecimentos com base no conhecimento científico. Ou seja, a pesquisa ela envolve vários métodos de conhecimento e eu preciso conhecer esses métodos. Quais são os elementos do método científico? O que ele tem, né, nessas etapas que eu vou desenvolver o conhecimento científico? Então, primeiro eu vou observar, né? Eu preciso exercitar a minha observação. Eu quero conhecer como é que funciona uma empresa. E a primeira coisa que eu tenho que fazer para conhecer essa empresa é observar. Eu tenho que, né, analisar todos os setores da empresa, como é que ela se estrutura, como é que ela funciona, né? Isso é o primeiro contato que o pesquisador tem com o seu objeto de análise. Depois,
eu vou verificar, né, a partir da observação, que nós chamamos de problemas, né? São as problematizações da ciência. A ciência não é simples, né? Nós temos que analisar como é que uma gestão pode ser mais eficiente numa empresa, né? Isso, a princípio, para nós, pode ser muito simplório, ouvindo assim, é uma coisa simples, fácil. Só que a ciência, ela não aceita isso. Aí é que nós vamos nos encontrar com as hipóteses de pesquisa. Eu vou fazer aquelas perguntas, lembra? Que a gente viu e nós fizemos em sala de aula, a formulação das hipóteses de pesquisa. Eu preciso apresentar questões. Como é que a empresa funciona, né? Partindo sempre da pergunta mais geral para a pergunta mais específica. É um pensamento dedutivo, né? Então, como funciona a empresa? Ela é uma empresa de quê? Qual é, né, a finalidade dessa empresa? Quantas pessoas estão envolvidas, né, nesse empreendimento? E assim por diante. E eu vou encontrar a fase da minha experimentação ou do meu teste. Eu vou verificar se as perguntas que eu formulei, elas podem ser comprovadas na prática, né? E eu vou, então, experimentar, né? Eu vou manipular aí significa usar, né? Não é de uma forma negativa, mas eu vou manipular os dados, eu vou comparar os dados que eu coletei e eu vou analisar, né, todos esses aspectos que eu trouxe nas minhas hipóteses de pesquisa, para que eu possa encontrar respostas. Se eu conseguir encontrar a resposta, é sinal que o meu caminho da pesquisa está correto. Mas se eu não conseguir responder as perguntas que eu formulei, é sinal que tem um erro por aí. E aí eu tenho que voltar na pesquisa e verificar onde foi que eu errei, né? E consertar o ponto que estava errado e voltar até o final, né? Até a minha conclusão, certo? Isso não é necessário que eu refaça a pesquisa inteira, mas eu tenho que identificar onde houve o erro e corrigi-lo. E depois, então, eu dou seguimento até o final de novo, né? Se eu não conseguir mesmo assim fazer, então eu tenho que refazer toda a pesquisa, porque ela está com um erro lá na origem. Isso é experimentação. E ao final, eu vou fazer a minha análise. A minha análise seriam as, vamos dizer assim, conclusões que me permitem, né, fechar toda a pesquisa. Eu já tenho a visão geral de toda essa empresa e eu já consigo identificar como ela se estrutura, como é que ela movimenta e como é que ela pode produzir melhor, né? Mais eficiência. Então, eu tenho aqui todos os elementos e eu vou analisar, então, vou explicar tudo, né, nas minhas conclusões da pesquisa. E aí, nós temos uma última questão, mas essa questão, ela fica, né, no ar para a nossa próxima aula. O que eu queria trazer para vocês hoje também é justamente a nossa outra, né, atividade que nós temos que preparar, que eu trouxe nesses outros slides aí. E, inclusive, a Vanessa já deve ter distribuído para vocês, né? E eles estão relacionados ao nosso pré-projeto, né? Vai aparecer aí uma mágica que eu vou fazer. Puf, apareceu, né? E nós temos, então, o nosso pré-projeto. É importante, gente, vocês tenham em mente que vocês não estão fazendo a pesquisa ainda. Vocês estão apenas elaborando um pré-projeto de pesquisa. Então, não há necessidade de vocês saírem na rua, se contaminarem com coronavírus para fazer pesquisa, né? Porque não é necessário agora. Nós vamos fazer apenas algo, né, nas nossas casas, é o pré-projeto.
E quais são os elementos desse pré-projeto? Primeiro, a escolha de um tema. Nós já fizemos isso, né? Em sala de aula vocês já fizeram. Sim. Depois que escolher, vocês vão me explicar ou fazer a justificativa. Quais são as razões, os motivos, interesses pelo tema que foi escolhido. E terceiro, vocês vão trazer a problematização, que são o quê? As hipóteses de pesquisa em forma de perguntas, elaboradas de acordo com a lógica dedutiva. Em primeiro lugar, a pergunta mais genérica, seguida de perguntas mais específicas. Isso também nós fizemos em sala de aula, lembram? Sim. Então, a única coisa nova, mas vocês têm que juntar tudo isso para me apresentar, tá? Não é entendido que só é este aqui o ponto que vocês vão apresentar, não. Vocês não fizeram ainda, foi o objeto de pesquisa, que vocês precisam juntar a linha A, B, C e fazer agora o objeto de pesquisa. O que é o objeto? É me explicar o assunto específico central da futura pesquisa que vocês realizarão, certo? Então, este é o objeto de pesquisa. Vocês lembram que a gente falou no corte epistemológico na sala de aula? Então, no objeto, vocês vão fazer justamente este corte. E vão dizer assim, olha, eu quero especificamente analisar este aspecto aqui. É isso aqui que eu quero estudar. Entendido? Aí vocês devem redigir esse pré-projeto num formato digital e vocês vão enviar para mim por e-mail, tá? A data que eu estabeleci é dia 17, tá? Mas a gente pode estender um pouquinho essa data de acordo com as orientações que a gente recebe, tá? Sobre o retorno das aulas ou não, ok? Então, a gente guarda, a princípio, a data do dia 17. Se a gente tiver uma outra possibilidade, a gente vai prolongar um pouco, tá bem? Mas, por enquanto, vamos tentar fazer para o dia 17, ok? Ok. Ô, professor, E e se de repente nesse meu pré-projeto sair um projeto inteiro? é porque você é uma pessoa muito, muito capacitada Não, e não, você sabe de é porque eu já... tudo que a gente vai fazer. Porque a Não, gente não pode, como é que se diz? Como é que se diz? Colocar a carroça, né, o a mente consenso dos comum bois. que diz, na frente dos bois. Então, é um conhecimento metódico. Eu estou fazendo com vocês partes por partes. Depois a gente vai reunir tudo que a gente fez, aí vocês vão fazer um sumário do projeto e vocês vão arrumar isso no projeto. Mas isso vocês só vão fazer quando chegar no segundo bimestre e no final é que vocês arrumam, entende? Para que vocês possam trabalhar de uma forma metódica. Senão vocês acabam montando tudo, mas aí vocês podem errar. Então, para evitar que ocorram esses erros, a gente vai fazendo partes por partes, devagar, e vai montando o nosso pré-projeto. O nosso projeto, aliás. Tá bom? Tá bom. Ok? Então, a gente tem que seguir um método. E o fichamento? O fichamento, vocês têm um livro, O que é Ideologia, da Marilena Chauí, tá? Então, quais são as etapas de elaboração desse fichamento? Eu tenho que também obedecer a uma regra, né? Isso aqui é o método do fichamento. Então, a primeira regra, eu tenho que ler a obra, certo? Não posso fichar algo que eu não li. Segundo, eu tenho que resumir capítulo por capítulo da obra que vai ser fichada. Professor, só uma pergunta. O que é um fichamento? Só para mim me achar. E depois eu vou reduzir o fichamento. O fichamento é um método, né, de pesquisa que vocês vão transferir para fichas, né? Aqui está o livro, o nome dele é retirado das fichas, porque na época a gente fazia o fichamento nas fichas de papelão, né? Sim. Daquilo que vocês conseguiram compreender, né, a respeito das leituras que foram feitas, né, para a pesquisa de vocês.
Então, vocês, no fichamento, vão resumir as leituras, né? E quando vocês têm mais conhecimento, vocês não apenas resumem, vocês vão trazer outros autores que tratam do assunto e vocês vão fazer análises, né, doutrinárias, análises teóricas sobre esses autores todos. Só que no caso de vocês, eu não estou pedindo que vocês façam análise teórica, porque vocês estão começando a estudar agora. Então, é impossível, né, que eu peça que os alunos façam uma análise filosófica, uma análise sociológica, uma análise política. E eu estou estabelecendo que eu quero que vocês façam um resumo dos capítulos do livro, né? E depois, ao final, se vocês quiserem, vocês tragam a opinião de vocês, que não significa nem conhecimento científico, né? É apenas uma opinião. Olha, eu gostei, eu não gostei da leitura, eu aprendi, eu não aprendi nada, eu não entendi nada, eu não gosto dela, eu acho que ela está errada. É a opinião de vocês, é o conhecimento do senso comum. Que não seria é essa redação, né? Que seria a conclusão do trabalho. Né? Que a conclusão seria essa redação. A redação do fichamento, ou seja, como é que eu vou redigir um fichamento? Vocês vão redigir hoje, podem usar ou computador, aqueles que não têm computador, podem escrever, né? Fazem por escrito, depois fotografa o que está escrito e me manda o arquivo fotografado, tá? Então, eu posso usar o computador, eu posso fotografar o que eu escrevi. Isso vai dependendo dos recursos que eu tenho. E primeira coisa que eu vou fazer no fichamento, eu vou copiar a ficha catalográfica do livro. Então, todo livro tem uma ficha catalográfica. Cadê? Ai, 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 ai. Deixa eu ver uma ficha catalográfica bonitinha. Que esses aqui não tem uma ficha catalográfica bonitinha. Esse aqui tem. Tá aqui. Todo livro traz isso aqui, que é a ficha catalográfica, tá? E ela está descrevendo a obra, o autor, a edição, o local onde foi editado o livro, né? Isso se chama ficha catalográfica. Ela é obrigatória para o registro do livro. Certo? Então, você tá abrindo um livro, do livro que é capa, e virando a folha de rosto, né, atrás da folha de rosto, vocês vão encontrar a ficha catalográfica, que está mostrando aqui o registro do livro. Dá para ver melhor assim ou não? E aqui vocês têm o nome do autor, a edição, o local em que foi editado o livro, o ano de edição. Isso é uma ficha catalográfica. Consegue ver agora? Ou não? Não estou vendo, não estamos vendo a sua imagem, professor. Ah, não? Não. Você consegue me ver? Não, vendo nada. Não? Não, só o... Não, não estou vendo. Estranho. Vocês não me veem, tá aí? Sua câmera tá aberta? Tá. Não tá aparecendo. Normal. Pra mim não tá aparecendo, não. O professor e o Ed. Você me vê, Ed Carlos? Eu não tô ouvindo você, Ed Carlos. Eu não consigo ver. Pra ver, senhor. Só a imagem tinha saído. É? Mas vocês me veem agora? Eu vejo. Agora eu tô vendo. Tá? Não, agora sumiu. Agora sumiu. Vocês estão vendo o livro na minha mão? Não. Eu estou.
Eu não. Tá? Então, vocês têm um livro. Professor, porque está sumindo a imagem de vez em quando. Apareceu o livro, no meu deu para ver. Eu tô vendo o Ed. Então. Tá me vendo? Não. Então, vocês têm o livro, a capa do livro. Aí, deu para ver. Dá para ver a capa. Depois, quando vocês abrem, vocês vão encontrar a chamada folha de rosto, que ela é uma reprodução da capa. Tá vendo aqui? Essa é a chamada folha de rosto. Tudo que está escrito na capa está escrito na folha de rosto. Ela repete. E aí eu vou virar a folha de rosto. Quando eu viro a folha de rosto, eu vejo aqui a ficha catalográfica do livro. E o que tem na ficha catalográfica? Ela tem o registro do livro na Biblioteca Nacional. Ela contém o título do livro, o nome do autor, o local em que foi editado, o ano da edição, né? E uma numeração que ele recebe da Biblioteca Nacional. Certo isso? Então, vocês têm que transcrever o que está nessa ficha catalográfica. Não precisa se desesperar, só copiar. O que está na ficha, vocês transferem para o papel. Entendido? Então, esta é a primeira atividade no fichamento. Depois, vocês vão colocar um capítulo do fichamento para descrever todos os capítulos que contém no livro. Então, vocês têm aí um exemplo, né? Eu coloquei. Né? O livro contém X capítulos. Então, vocês têm que indicar quantos capítulos tem. Os capítulos são, aí 2 pontos. Capítulo 1º, aí vocês escrevem um título, ponto e vírgula. Capítulo 2º, aí vocês transcrevem um título. Capítulo 3º, transcrevem um título. E aí, sucessivamente. E continuam escrevendo, compondo-se ao total de tantos capítulos. Ponto. Entendido isso? Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão? Sim, é que eu estou escrevendo. Tá. Então, não tem mistério. Eu vou abrir o livro e contar quantos capítulos eles têm. E eu vou colocar, né, abaixo da ficha catalográfica que eu acabei de colocar lá no livro, no meu fichamento. Eu vou descrever cada um dos capítulos e dizer quantos são ao total. Então, não tem mistério também. Só olhar o livro e dizer, olha, tem 10 capítulos. Então, eu vou dar um a um, copiar o título deles. Qual o título? O título do capítulo 1º é esse. O título do capítulo 2º é esse. O título do capítulo 3º até o final. E depois eu digo, ao total são 10 capítulos. Tá? Tá bom. Bom, acabando disso, eu passo para a outra etapa do fichamento, que é o resumo. Então, isso aqui, propriamente, é o fichamento de vocês. Vocês vão resumir capítulo por capítulo. Tá? E aí eu dei um outro exemplo. Resumo do capítulo 1º. 2 pontos. E aí eu coloco do lado ou abaixo o resumo. Passo depois para o resumo do capítulo 2º. 2 pontos. Coloco o resumo. Depois eu vou para o outro capítulo, 3º. Resumo do capítulo 3º, 2 pontos, e insiro o resumo. Bem, professor, dá licença o que aqui um acontece? minutinho. No caso, seria ideal também colocar o número da página também ou não, professor? Pode fazer. É que eu não quero tirar muitos detalhes para não complicar, né? Porque vocês vão inserir apenas um resumo. Um aluno me veio com uma dúvida que eu achei interessante, que ele disse assim, mas o livro tem 125 páginas. Eu vou ter que reescrever 125 páginas? Não. Se eu vou resumir, né,
Aí eu vou começar, e é aí que está também a lição para vocês. Vocês vão começar a treinar como é que vocês fazem a síntese das ideias, né? Porque vocês não vão copiar o livro, vocês vão sintetizar as ideias do autor. E isso é uma atividade o quê? Metódica. Eu vou ter conhecimento se vocês conseguem exercitar esse poder de síntese ou não, né? Então, aqui vai nos ensinar a resumir as ideias, né? Que muitas vezes a gente diz, o que você pensa desse livro? Aí você vai ler para mim o livro inteiro. Não é isso que eu quero, né? É um resumo. Ensinar a resumir as ideias. Seria um livro de aqui 128 páginas. Vocês me perguntam, professor, o que está nesse livro? Aí eu vou dizer para vocês o que está nas 128 páginas. Aí você vai acabar. Então, é um resumir. Entendido? Professor, seria colocar as coisas mais importantes? Seria isso, nesse resumo? Capítulo, exatamente. Como é que eu faço um resumo? Né? A orientação que a gente tem do resumo. A gente vai tirando, né, de cada parágrafo, né, a gente vai tirando uma palavra que corresponde à ideia principal daquele parágrafo. E aí, quando eu acabar o capítulo, eu vou ter ali várias palavras, né, correspondente a cada um dos parágrafos. E eu vou reunir, então, essas palavras e vou tentar montar um parágrafo com todas elas, que resumem todo aquele capítulo. Entendido isso? Sim, professor, eu acho que sim. Então, o poder de síntese aí vai variar de aluno para aluno. Tem aluno que sintetiza mais. Tem aluno que quer escrever e acaba escrevendo mais de 125 páginas, porque ele vai dar a volta no universo para resumir. Aí já não é um resumo, né? Ele escreveu mais do que o livro tem. Então, quando a gente vai sintetizar, resumir, a gente tira as ideias principais. Aí eu posso copiar uma frase? Eu acho que essa frase resume bastante coisa. Posso copiar, né? Eu posso citar a página onde está a frase, aí eu coloco a página lá, sim, tá? Professor, Mas licença aqui. eu não posso me tornar prolixo, entendido? Professor, tipo assim, dê licença. No caso, se tiver alguma palavra que no livro tiver e eu não souber, eu posso pegar o significado dela no dicionário e acrementar? Claro. Eu tenho que fazer isso. Isso faz parte do trabalho de fichamento. Isso. Então, o fichamento ele vai trazer para nós várias informações que são boas para nosso desempenho aí. Não é isso? E no final, ali a letra D, lá embaixo, vocês então têm a liberdade. Vocês vão fazer o que vocês, né? Como vocês acharem melhor, o que vocês pensam sobre o livro, né? Então, olha, eu gosto dessa leitura por causa disso, eu não gosto, né, por causa disso, né? Uma aluna me disse que vai trazer outros autores para confrontar com a Maria Helena Chauí. Eu acho muito rico isso, né? Mas é neste momento que vocês vão poder expressar alguma ideia de vocês, tá? Mesmo que vocês não tenham a fundamentação em outros autores, é importante que vocês demonstrem aí a ideia de vocês, certo? E não há regra, qualquer análise que vocês queiram fazer, né? Se vocês querem criticá-la, vocês podem criticar. Se vocês quiserem dizer que ela não tem nenhum conhecimento, vocês podem dizer. Aquilo que vocês imaginarem sobre a leitura do livro, vocês podem colocar aí. Entendido? Essa é a parte mais fácil. Pode ser, tá? Então, a estrutura deles é que eu quero que vocês sigam as orientações. Então, retira a ficha catalográfica, ela está logo no início, eu já vi a cópia que vocês têm digital
e lá tem a ficha catalográfica. Depois vocês fazem uma exposição de quantos capítulos tem o livro e descrevam, né, o título de cada um deles, e depois apresentem um resumo de capítulo por capítulo. No final, vocês apresentam as ideias, né, que vocês tiveram a respeito do fichamento, da leitura do livro, tá? Ok? Então, não compliquem a estrutura. Existem outras e outras maneiras de fazer o fichamento, mas eu acho que agora, neste momento que nós estamos, né, iniciando um curso, nós não podemos fazer um fichamento, vamos dizer assim, ideal, né? O ideal seria fazendo com puxar os autores daqui, autores dali, fazer uma confrontação de ideias, mas isso normalmente a gente só faz na pós-graduação, quando a gente já tem mais conhecimento. Agora não. Também? Tá bem? Tá bom. Sim. Certo? Então, conforme a gente for caminhando, a gente vai tirando as dúvidas, tá? Se for o caso, eu faço uma reunião à parte, só para tirar as dúvidas, tá? A gente pode marcar fora das aulas, tá bom? Então, por enquanto é isso. Era isso que eu tinha para vocês hoje. Amanhã de manhã a gente tem aula de novo. Eu espero que vocês acordem cedo. Não é? Pode deixar. Não durmam. Então tá bom, eu agradeço a vocês. Obrigada, professor. Sério? Amanhã tem aula? Amanhã tem. Difícil, né? Mas amanhã tem, né, de Carlos? E aí... né? Você é um apresentador muito bem visto. Todo dia tem aula? Né? Eu vou tô me sentindo até assim, né? Como um importante. artista de cinema. Importante. Eu tô só aparecendo na tela. Tá bom? Então tá bom, professor. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Até Até mais. amanhã. Muito obrigado, professor. Tchau. A Carla que não falou nada. Tchau. Tchau.